Aleluia, é um grande prazer, uma grande alegria estarmos aqui hoje. Quem está feliz com Jesus aqui hoje, gente? Ah, não, acho que só meia dúzia, hein? Acho que é só meia dúzia que está feliz, gente. Quem está feliz com Jesus aqui hoje, gente? Amém? Glória a Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos confiado. Por isso que a alegria dele é a nossa força. Quando nós estamos fortes, ele está feliz. Exatamente por isso. Amém, queridos? Bom, gente, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês aqui, uma palavra que Deus encheu o nosso coração. Nós estamos, pastor Paulo, ele falou com a gente esse mês todo de maio que nós estamos. Vamos falar sempre de família, né? Não existe nada melhor do que falarmos de família. Falarmos sobre família. Nós somos uma família, pertencemos a uma família de Cristo. Deus enviou Jesus exatamente para nos resgatar a família que um dia tinha havido perdido. Não comecei ainda, Samires. E nós somos uma família. E a família é a base da sociedade, a família é a base, a célula madre. E quem tem uma família valoriza a sua. Porque não existe nada melhor do que ter uma família. Eu gostaria de ministrar uma palavra para vocês hoje, em Lucas 15, do versículo 1 em diante. Vai falar da história de um filho pródigo. O que é pródigo, Silvão? Pródigo é alguém que gasta demais, que gasta de maneira exacerbada. Uma pessoa que gasta sem limite. Será que tem algum filho pródigo aqui, não? Alguns irmãos são mais resistentes, mas as irmãs, eu tenho um monte de filha, e tenho uma esposa, e tenho irmã, e tenho cunhada. Então pródigo significa exatamente isso. Alguém que despende, que gasta de maneira dissoluta. Pródigo significa isso. E teve um momento em que esse filho pródigo, ele se cansou de viver na casa do pai dele. Ele se cansou de viver ali junto com a família dele e falou: pai, quer saber? Dá-me a tua parte, dá-me a minha parte, divide os bens, que eu quero viver a minha vida. Ou seja, naquela época, para o judaísmo, você falar para um pai para dividir a herança, para pegar a parte da herança que lhe cabe, você está falando assim exatamente para o teu pai: para mim, indiferente você vivo ou morto. Ou seja, eu quero que você morra. Porque eu estou mais interessado naquilo que você tem para me dar do que em você. Então o filho pródigo, ele pegou aquela herança dele, o pai repartiu, pegou aquela herança dele e foi para uma cidade longínqua. Foi para uma cidade e a Bíblia fala que ele gastou de maneira completamente errada, de maneira completamente equivocada, gastou tudo aquilo que tinha, todas as suas posses, muitos amigos, muitas pessoas começaram a cercar ele, muitas pessoas se aproximaram dele, daquele momento de vantagem que ele tinha, porque ele estava com muita grana. E eu gosto muito de verdade desses três personagens: o pródigo, o irmão do pródigo e o pai. Na verdade, eu acho que todos nós aqui somos pródigos. Aquele que um dia saiu para viver a sua vida. Aquele que um dia largou a casa do pai e foi viver uma vida dissoluta por aí. Eu era um pródigo. De repente tem alguns aqui que são pródigos. E ele foi viver a vida dele, mas ele se arrependeu e voltou. Ele se arrependeu e voltou. Sempre há oportunidade para você voltar para a casa do seu pai. Eu acho que isso que é tremendo. Deus, ele nunca, de momento algum, vai fechar as portas e jogar alguma coisa na sua cara. Então ele voltou. Ele estava insatisfeito na casa do pai. Ele quis ter uma vida independente, uma vida sem dar satisfação para ninguém. E ele foi e voltou para sua casa. Estava comendo lavagem junto com os porcos. Ou seja, estava brigando com os porcos a ponto de querer comer aquela mesma comida. E é isso que o mundo te oferece. É isso que o mundo me oferece. É isso que o mundo vai sempre oferecer para mim e para você. Lavagem, porcaria, coisas que não convêm com quem caminha com Deus. E ele se arrependeu, caiu em si e voltou para a casa do pai. Eu acho que isso que é interessante.
a gente cair em si e voltar e tentar recomeçar a nossa vida. Deixar que o orgulho, a soberba, a vergonha fique de lado para que a gente volte a viver os propósitos de Deus que Ele tem para a nossa vida. Amém, queridos? E chegou um momento em que ele voltou. A Bíblia fala que o pai, ele praticamente ficava na varanda da casa, sempre com a expectativa que o filho um dia iria voltar. Sempre com a expectativa que o filho um dia retornaria para casa. Sim, somos pais. Quem é pai de adolescentes, quem é pai de pessoas já jovens, quem é pai quando o filho não sai para uma balada, ou vai para uma festa, ou sai para uma viagem, que não fica tranquilo enquanto o filho não chega e não manda uma mensagem, e não faz uma ligação. Quem é que é pai que não se preocupa com isso? Eu tenho filho de 32 anos, de 29, de 28, de 27, até 20 anos de idade. Então, quando meus filhos saem, eu fico, e aí, já chegou? E aí, como é que tá? E aí, já chegou? É exatamente assim. Filhas casadas, e é exatamente assim que eu fico. Então, o pai se preocupa com o filho chegar bem em casa. E esse filho voltou, o pródigo. O pródigo voltou a casa. E quando ele voltou a casa, a Bíblia fala que o pai estava na varanda, esperando. Imagina esse pai todo dia esperando o filho voltar na varanda da casa dele. É assim que o pai vive com a gente quando a gente está no mundo. Sempre está esperando que a gente volte para casa. E ele voltou. E a Bíblia fala que esse pai fez uma grande festa. Esse filho pródigo falou o seguinte, o mais novo falou o seguinte: pai, pequei contra ti e contra os céus e não sou mais digno de ser chamado de filho. Quero ser apenas um dos seus funcionários. E o pai fala o seguinte: que isso, filho? Esquece essa história. Vamos pagar isso aqui e vamos celebrar. Você voltou para casa, você está em casa. Vamos celebrar, vamos fazer festa. E a Bíblia fala que ele pediu para matar um bezerro. Mata um bezerro, vamos festejar. Chame danças, vamos dançar. Música alta, afinal de contas, o meu filho voltou para casa. É dia de festa, é dia de celebração, é dia da casa se alegrar. É exatamente isso quando acontece, quando alguém vem aqui arrependido, confessando: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade. A igreja celebra, a igreja festeja, porque os céus também entram em festa. Então, o que aconteceu? Quando esse irmão chegou, o irmão mais velho, chegou do campo, ele olhou aquela festa e falou assim, pode colocar para mim no versículo 25, Tamires. Ali, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo lá em casa? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Ou seja, é motivo de festa, é motivo de celebração, é motivo de comemorar. Seu irmão está de volta. E seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. Deveria ser o contrário. Quando o irmão tá vendo outro irmão mais novo no mundo, no caminho errado, no caminho da prostituição, das drogas, no caminho do lesbianismo, do homossexualismo, quando está vendo o irmão nesse caminho, nesse segmento, aí sim que era para ele se preocupar, agora era para ele celebrar. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de ministrar sobre o filho pródigo. Quem aqui já escutou a mensagem do filho pródigo? Levanta a mão. Levanta a mão. Quase todos, ou todos. Ou todos. Mas quem aqui já ouviu mensagem do irmão do pródigo? Alguns. 2, 3, 4.
E é isso que me chama a atenção nesse texto. O personagem principal é o pródigo. E todos falam dele, que foi e voltou. Mas ninguém fala daquele que estava dentro de casa, o irmão do pródigo. E existem muitos irmãos do pródigo aqui dentro. Existem muitas pessoas aqui dentro da igreja completamente perdidas, sem saber o que estão fazendo aqui dentro da igreja. Existem pessoas que não conseguem mais sentir a presença de Deus, não conseguem mais se santificar, jejuar, orar, queimar por Jesus, porque está completamente perdido aqui dentro da casa de Deus. Antes era uma pessoa que chegava na casa de Deus, já queria buscar alguma coisa para fazer, já queria buscar algum serviço na igreja, já queria voluntariar, já queria perguntar para os líderes de voluntários: tem algum serviço para mim hoje? O que tem aí disponível para eu poder estar servindo na casa do Senhor? Mas não, a pessoa quando está perdida dentro da igreja, na verdade ela só vem. Se perguntar para ela, ali na porta da igreja, na saída, o que foi perguntado, ela não vai saber. Por quê? Porque ela não está com a cabeça aqui, não querendo mais ficar aqui. Ela está completamente perdida. E o pior de tudo, sabe o que é? Ela não consegue pedir socorro. Esse irmão do pródigo, ele não consegue mais pedir socorro para ninguém, porque a mente dele já está cauterizada. Crente com a mente cauterizada. Você pode pregar uma mensagem de arrependimento, você pode pregar uma mensagem de prosperidade, você pode pregar uma mensagem de família, você pode botar aqui os melhores adoradores, mas a pessoa, ela está engessada, com a mente cauterizada, porque ela está completamente perdida indo na casa do Pai. Hoje Jesus traz alegria para algumas pessoas que entraram nessa noite aqui. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você não pode chegar aqui, sair daqui essa noite da mesma maneira, triste, solitária, sozinha em que você chegou. Eu te proíbo em nome de Jesus você sair daqui dessa maneira. Eu te proíbo. Você é a menina dos olhos de Deus. Se valorize. Se valorize. A alegria de Salmo 122 vai voltar na sua vida. Salmo 122 diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que essa alegria queima ainda na tua vida? Será que você tem prazer na casa de Deus? Ou você prefere qualquer outro programa? Conheço pessoas que falam exatamente isso para mim: Silvão, cara, eu sou completamente avesso à igreja. Eu falei: você está perdendo. É você que está perdendo, cara. Silvão, esse negócio de dízimo, oferta, as pessoas não falam isso. Aí eu falo: tudo bem, você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, tudo certo. Mas também não vem pedir prosperidade. Simples, cara. Vem pedir saúde, ok, Deus vai te abençoar, saúde. Mas não vem pedir prosperidade. As pessoas, cara, que estão com a mente completamente fora daqui, elas não têm mais prazer em vir na casa de Deus. Eu venho aqui para quê? Cara, eu não venho para poder para receber um louvor. Eu não vim aqui para poder receber alguma coisa. Eu vim aqui para adorar e para celebrar a morte e a ressurreição. Pessoas, aqui é um lugar, igreja é um lugar onde eu sou alimentado. Na casa de Deus é um lugar onde eu sou animado, sou fortalecido, sou confrontado. Aqui eu sou confrontado. Eu preciso ser tirado do meu lugar de conforto. Eu preciso ser tirado do meu lugar que eu estou sossegado. Eu preciso sair desse lugar.
Esse lugar não é lugar de crescimento para ninguém. Esse lugar não é lugar que você vai avançar. Jesus, ele quando foi buscar os seus discípulos, nenhum deles, pode procurar, nenhum deles ele encontrou deitado dormindo. Sabe, existe uma frase que diz assim: quem não trabalha na igreja dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Jesus, ele não foi buscar ninguém parado, sentado. Ele mandava assim: olha, ei, larga essa rede aí, vem comigo. Ei, larga esse imposto aí, vem comigo. Jesus, ele não procurou ninguém parado, meu irmão. Ei, água parada dá dengue. Cutuca o seu vizinho do lado e fala: você está com dengue, não? Se a água parada está com dengue, meu irmão, você precisa se movimentar. Você não precisa estar parado. Você não pode estar parado. Igreja é lugar de confronto. Igreja é lugar de ressuscitação. Igreja é lugar onde você muitas vezes chega aqui morto e Deus te ressuscita. Você chega aqui completamente falido. Você chega falido não só financeiramente, falido emocionalmente, psicologicamente, conjugalmente, falido nas suas emoções. Você chega aqui falido e Deus te ressuscita. Deus te ressuscita. A gente precisa ser confrontado. O irmão perdido no mundo, pródigo, e o outro perdido dentro da sua própria casa. Sabe o que acontece com esse irmão do pródigo? Sabe o que acontece com esse irmão do pródigo? Ele tem uma crise de identidade. Esse é o grande problema dele. Ele tem uma crise de identidade, gente. Hoje em dia, existem muitas pessoas. Cara, parece loucura, né? Nunca pensei que um dia... Eu prego mais ou menos há uns... Eu tenho 30 anos de convertido. Eu prego mais ou menos há uns 29 anos. Eu nunca pensei que um dia eu ia falar isso de púlpito. Mas o povo anda tão sem identidade que alguns se identificam com um cachorro. Eu sou um cachorro. Eu sou um gato. Outro dia eu estava vendo nas redes sociais, o camarada se identificava como um bicho preguiça. Eu falei: sangue de Cristo tem poder, meu. Não, e ele atravessando a rua. E os carros parados. E ele aqui, mais preguiçoso que o bicho preguiça. Eu falei: gente, que loucura é essa? Que loucura é essa, gente? Pessoas que não têm identidade. Pessoas que perderam as suas identidades. O filho pródigo, o irmão do pródigo, é exatamente isso. Ele não tinha uma identidade, na verdade está na casa do pai. Ele está na casa do pai dele. Eu quando jogava futebol, eu sabia. Ou eu iria ser criticado, ou iria ser aplaudido. E no início da minha carreira foi muito difícil. Nossa, muita crítica. Eu com 18 anos de idade, é difícil de aguentar tantas críticas. E muitas vezes eu cedia aquelas vaias, aquelas críticas e me abatia muito. E quando você está sem confiança, você começa a esconder. Você não quer se mostrar para receber bola. Você não quer. Quando você está sem confiança para fazer alguma coisa, você não quer fazer aquilo. Você quer se esconder, você quer sumir daquilo. E quando eu jogava mal, alguma coisa assim, perdia algum gol, e as pessoas me criticavam, eu ficava bem abatido, ficava sem sair de casa. Treino, casa. E quando eu jogava bem, eu queria me mostrar para todo mundo. Eu queria aparecer. Então, os anos foram passando, eu fui me amadurecendo. E chegou um momento em que eu tive que entender para mim mesmo qual é a sua identidade. Se você jogar mal, uma vaia não pode te abater. Porque você precisa saber quem que você é. E se eu jogo bem, eu não posso pensar que eu sou além daquilo que eu sei que eu sou. Eu não sou Ronaldinho Gaúcho. Eu não sou Neymar, Messi. Eu sou o Silvio. Eu preciso saber que eu sou o Silvio. Eu conheço os meus limites e eu conheço até onde eu posso chegar. Isso chama-se identidade.
E quando eu entendi isso, eu já saí vaiado por 60 mil pessoas no estádio. Nunca contei isso por aqui, para ninguém. Saí vaiado. Sabe o que é sair vaiado? Tem algum baiano aqui, não? Não tem nenhum baiano aqui, não? Que eu falo, rapaz, você deve ter me vaiado, viu? Dependendo da idade. Já saí vaiado por 64 mil pessoas. Saí de cabeça erguida. Triste, chateado, porque eu estava sendo injustiçado, porque eu não estava tão mal. Mas também quando eu fazia gol, e se eles me aplaudiam, eu também saía tranquilo. Da mesma maneira que eu saí como fui vaiado, eu saía quando eu estava sendo aplaudido. Por quê? Mas por que você não aproveita? Não, porque eu sei quem eu sou. Não é a tua vaia ou o teu aplauso que vai mudar a minha personalidade. E assim tem que ser com você. Não é o momento contrário que você está passando que vai fazer você se sentir inferior a quem você realmente é, cara. Você precisa entender aqui, ó, o Milton acabou de ser campeão. Se na próxima ele perder, cara, ele não pode perder a identidade dele. Porque ele ganhou hoje, cara, as derrotas também vão vir. Não é porque você está mal hoje que isso significa que está definindo o seu futuro. Claro que não. Mas amanhã, quando você estiver por cima, não se esqueça. Você não é o último, ou melhor, a última Coca-Cola do deserto. Você precisa saber e ter esse equilíbrio para que tua vida não seja de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, e que você, quando está bem, você está na igreja. Quando você está mal, você está no bar. Você está bem, você está aqui louvando, glorificando e exaltando. Você está mal, você está em alguma casa de prostituição. Você está bem, você está aqui se voluntariando. Você está mal, você está em qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Equilíbrio. Equilíbrio. O irmão do filho pródigo não consegue se enxergar como filho. Esse era o problema. O irmão do filho pródigo não consegue se enxergar como filho. Mas ele se indignou e não queria entrar. E logo no 29 ele fala assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, te sirvo. Eu te sirvo. Eu sou teu servo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O irmão do filho pródigo, ele não se sentia filho, ele se sentia um serviçal, um funcionário, um escravo na casa do pai. Escutem, Jesus, ao sair das águas batismais, Jesus foi batizado, teve todo aquele momento. E ao sair daquele momento, a Bíblia fala que abriu-se os céus. E lá de cima saiu uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Me comprazo, me alegro. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como esse irmão do pródigo, muitos de nós nos sentimos aqui usados. Muitos de nós nos sentimos muitas vezes abusados. Quantas vezes, ou muitas vezes, aqui quando chega a gente na nossa igreja, aqui, pessoas que foram abusadas.
em outros lugares, chegam trazendo vários traumas, chegam trazendo vários tipos de decepções, chega trazendo vários tipos de situações que eu falar, cara, se sentindo usados. Sabe o que eu penso? É que você na casa do teu pai, você precisa ter liberdade na casa do seu pai. Você precisa ter liberdade na casa do seu pai. Deus, quando Ele abriu os céus e desceu uma pomba, na verdade é um dos textos, é um dos dois textos que mostra a Trindade. Porque não tem outro texto, ou tem um segundo texto, onde mostra a Trindade. Pai, o Espírito Santo como a pomba e o Filho. Essa é a Trindade. Então, o pai vai e se declara para o seu filho. Cara, uma das coisas mais lindas que eu enxergo na Bíblia é quando Deus, Ele rasga os céus e fala, meu filho, em outras palavras, você sabe quem você é. Você sabe de onde você veio. Você sabe qual é o seu propósito. Você sabe para onde você está indo. O que está faltando muito dentro da nossa casa é um pai que está liberando o destino para os teus filhos. Pais que estão mais amaldiçoando um filho do que abençoando. Pais que estão mais sendo um coveiro do que um parteiro. Pais que não têm impulsionado os seus filhos para nada. Maridos que têm matado os sonhos das esposas. Esposas que têm matado os sonhos do seu marido e dos seus filhos. O que eu recebo de reclamação, você não tem ideia. Eu não tenho ideia, cara. Um querendo matar o sonho do outro. E Deus, Ele fala assim, filho, você tem a sua identidade. Você sabe para onde você vai voltar. Você sabe que você foi aí com uma missão, resgatar todos eles. Então não se perca. Eu te amo, eu tenho prazer, eu tenho alegria na tua vida. Queridos, qual era o próximo passo de Jesus? Ser guiado pelo Espírito Santo ao deserto, provação. Pai, mãe, o que vocês precisam fazer dentro da casa de vocês? Que tipo de provação a minha esposa passa quando ela sai para trabalhar todo dia? Que tipo de provação eu passo para poder eu ir para trabalhar todo dia? Que tipo de provação os nossos filhos estão passando nas escolas? Você tem rasgado o teu coração para o seu cônjuge? Você tem rasgado o teu coração para os teus pais? Você tem rasgado o teu coração para os teus filhos? Para Jesus foi ser tentado no deserto. Mas de repente, a aprovação da sua esposa é quando vai num salão de cabeleireiro. É quando vai em um shopping. É quando vai em algum supermercado. Rasgue o teu coração para os teus familiares, para os teus da sua casa, porque você vai ver os céus abrindo dentro da tua casa. Vocês querem ver céus abertos dentro da sua casa? Rasguem os corações de vocês um para o outro. Rasguem os corações de vocês. Rasguem os corações de vocês. Você precisa saber quem você é em Cristo. O irmão do pródigo vivia com seu pai, mas não conhecia o próprio pai. João 1,12 fala assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem em seu nome. Eu vou repetir isso. Tem na tela aí, cada para todos lerem.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Queridos, Maria Madalena, ela foi expulso dela 7 demônios. Maria Madalena vivia perturbada. Maria Madalena vivia uma vida completamente à margem da sociedade. Biblicamente não fala o que ela fazia. Não existe versículo bíblico que fale o que Maria Madalena fazia. Mas o dia que Maria Madalena se encontrou com Jesus, queridos, Maria Madalena só se encontrou com Maria Madalena depois que Maria Madalena se encontrou com Jesus. Silvio só se encontrou com o Silvio mesmo depois que o Silvio se encontrou com Jesus. Você só se encontrou com você mesmo depois que você se encontrou com Jesus. Não existe possibilidade, depois de um encontro com Jesus, a gente ser a mesma pessoa, a gente continuar falando as mesmas coisas, a gente seguir nas mesmas práticas, a gente seguir na mesma vida escrava. Não existe essa possibilidade, porque eu fui liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe uma versão muito melhor da gente, esperando por nós mesmos. Existe uma versão muito melhor da gente, esperando em Cristo, queridos. Efésios 2, 4, 5 e 6 diz assim: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não sois salvos pelas obras, não sois salvos pelos dízimos, não sois salvos porque eu ajudo, não, eu sou salvo pela graça, pelo favor imerecido. Eu não merecia, eu não tinha a menor possibilidade, você não tinha a menor possibilidade, você não conseguia salvar sozinho, mas Ele foi lá e pagou o preço por nós. Nós não somos não somos salvos por meio de nenhum tipo de sacrifício. Nós somos salvos por meio da graça. Um favor imerecido. Favor imerecido é pela graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu acho lindo quando Deus ele quer olhar para mim e para você. Olha o que o versículo 6 fala: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu acho lindo quando eu vejo essa passagem. Por quê? Porque Deus, quando Ele está sentado no seu trono, Jesus à direita, e Ele está... E muitos pensam que Ele olha para baixo para ver a gente. Onde está Silvio agora? Onde está aquele danado? Deixa eu ver onde está aquele danado agora. Deixa eu ver onde está aquele rapaz. Deixa eu ver onde está Glauco. Deixa eu ver onde está Josi. Deixa eu ver onde está. Não. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Então quando Ele quer me ver, quando Ele quer te ver, sabe o que Ele faz? Ele olha para o lado. Porque nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. Isso é inegociável. Isso é completamente inegociável. Nós estamos nele. Ninguém pode nos tirar de lá. O que nos separará do amor de Cristo? A fome, a perseguição. O que nos separará do amor dele? Nós estamos nele. Fomos ressuscitados nele. Fazemos parte da igreja dele. E um dia vamos para o céu com ele. Viver eternamente para ele.
29. Sirvo-te. Versículo 29. De novo. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Religiosidade. Pessoas como o irmão do pródigo. Religiosidade. Pessoas que estão aqui dentro, há anos, e não saem da cadeira. Querem julgar todo mundo. Querem apontar o dedo para todo mundo. Pastor Paulo hoje falou sobre isso. Tem pessoas que olham, na verdade, o cisco do olho do irmão, mas não conseguem enxergar o travessão que está se matando, que está no olho dele. Religiosidade. Cara, pessoas moralistas. E eu tenho um parênteses, tá bom? Para fazer sobre isso. Pessoas moralistas. Toda pessoa moralista para mim carrega um pecado. Toda pessoa moralista para mim carrega um pecado. Ele falou: mas eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste um cabrito. Ele é filho ou não é? Amém, irmãos? Ele é filho ou não é? É filho ele? Escuta essa frase que eu vou falar para vocês. Filho, queridos, ele é filho. Funcionários, empregados, recebem salário. Filho recebe herança. Eu vou repetir. Funcionários, empregados, recebem salário. Filho recebe herança. Não receba nada menos do teu pai que não seja a herança que Cristo já conquistou para você. Não receba nada menos do que Cristo já recebeu para você. Já conquistou para você. Já batalhou para você. Já morreu por você. Já ressuscitou por você. Não receba nada menos que isso. Ele já conquistou isso para você. Você não é mais servo, você não é mais empregado, você não é mais escravo, você é filho de Deus, você tem direito à herança de Deus, você tem direito a aquilo que Ele já conquistou para você na cruz. Sabia que muitas pessoas têm direitos à herança, de repente familiares que ele não sabe da existência, avós, tios, e o nome dele está no testamento, só que ele não sabe disso. Então o que acontece? Se ele não sabendo disso, ele não vai lá e toma posse daquilo que é dele. É exatamente isso que acontece com o filho que ficou dentro de casa. É exatamente isso. Você precisa adquirir aquilo que Jesus já conquistou por mim e por você na cruz. Não somos escravos, somos herdeiros. Repita comigo: não somos escravos, somos herdeiros. Não somos escravos, somos herdeiros. João 8,32: então conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é filho, tenha liberdade. Tenha liberdade, você é filho, tenha liberdade. Agora, esse pai é um pai que ele representa, a representatividade dele é de Deus. É um pai receptivo. Um filho saiu, voltou. Ele não acusou. Mas você está voltando? Você está voltando para casa?
Cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê? Aonde está tudo aquilo que eu botei na sua mão? Cadê a sua parte da herança? Foi isso que o pai falou? Um pai receptivo, filho, entra, a casa é tua. Entra. Recebeu o pródigo que estava perdido fora de casa, no mundo. Não acusou de nada. E quando o filho mais velho veio, para questionar ele parou para ouvir o outro filho que estava perdido em sua própria casa. Agora escuta uma coisa. Todos os dois filhos dele, um perdido no mundo, outro perdido dentro de casa. Uma coisa eles têm em comum: os dois precisavam do mesmo pai. Os dois precisavam do mesmo pai. E o pai, ele não se esquivou de receber o filho. E também não deu as costas para aquele que estava de bico dentro de casa. Não deu as costas. Ele abraçou os dois. Que tipo de pai eu e você temos sido dentro de casa? Que tipo de mãe nós temos sido dentro de casa? Que tipo de filho nós temos sido dentro de casa? Ou você no mundo, ou você em casa. Teu pai, ele nunca vai perder a esperança em você. Teu pai nunca vai perder a esperança de ter você feliz, saudável, satisfeito, cheio de sonhos, cheio de promessas, dentro da casa dele. Olha, um dia eu fui um pródigo. Muita coisa errada eu fiz na minha vida, mas voltei. Mas um dia também eu fui esse que ficou, o filho mais velho. E não queria nada. Estava sentado aí. Vim aqui, ficava aí. Mas um dia Deus falou para mim assim: filho, eu já te trouxe do mundo, está dentro da minha casa. Eu quero ver você produtivo para mim. Eu quero ver você feliz dentro da minha casa. Eu não quero você andando pelos cantos. Eu não quero você escondido. Eu não quero você envergonhado. Eu quero você sendo alguém que eu chamei para você ser dentro da minha casa. E quando eu olho daqui, eu vejo tantas pessoas com potencial. Eu vejo tantas pessoas que podem se levantar. Eu vejo tantas pessoas com promessas paradas, pairando sobre a tua cabeça. Presentes que Deus quer poder derramar sobre você. Coisas que Deus já tem preparado, só está esperando você chegar. Fala: pai, entrega nas minhas mãos. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei se você hoje está perdido no mundo, ou se você está perdido dentro da casa de Deus. Hoje é um dia que Jesus quer encontrar você. Ele não quer apontar os teus pecados. Ele não quer apontar o dedo para você. Ele não quer falar: bem feito, quebrou a cara, tá vendo? Não. Ele quer apenas que você receba um abraço dele. Que apenas que você receba um abraço dele. Oh, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos colocar de pé. Você chegou até aqui, eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma.
Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.